Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Olha eu aqui de novo com você, muito obrigado, porque você escolhe agora estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, acompanhando o programa A Voz da Profecia. Deus tem nos abençoado e temos nos encontrado aqui todas as semanas e a gente vai formando uma amizade legal, não é? Oh, sim! Eu fico feliz quando encontro por aí pessoas que eu nunca vi na vida, mas que me tratam como um amigo, como alguém próximo, alguém de casa. Que privilégio ser seu amigo. E eu espero um dia ter a oportunidade de lhe encontrar pessoalmente, de lhe cumprimentar, de lhe dar um abraço. Mas como às vezes eu vejo alguns aí nas redes sociais dizendo, eu também digo para você, se a gente não se encontrar nesse mundo aqui, nessa realidade presente, um dia nós nos encontraremos na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Nós nos encontraremos durante a eternidade, até porque a gente vai ter muito tempo para se ver, não é? A gente vai ter muito tempo para se cumprimentar, para se conhecer, para falarmos a respeito das coisas de Deus, como o Senhor é maravilhoso. Que o bom Deus, cada dia mais, continue abençoando você, iluminando você, guiando os seus passos, para que você jamais saia do caminho do Senhor. Mesmo que passando por dificuldades, continue firme em Deus. Eu estou lutando aqui também, fazendo o meu melhor. E um dia, pela graça do Senhor, quando essa realidade presente estiver no passado, quando Deus fizer novas todas as coisas, todos os filhinhos de Deus, de todos os tempos e lugares, nós nos encontraremos e nós estaremos juntos para sempre. Isso é promessa do Pai, e o nosso Pai Celeste é fiel em cumprir sua palavra. Que Deus abençoe você. E eu tenho um presente que não posso deixar de lhe oferecer, afinal de contas, é um material novinho, lindíssimo, preparado por nós aqui na Novo Tempo para abençoar a sua vida. Eu me refiro à revista Esperança, Mente Feliz. Essa revista tem como intenção ajudar você, sobretudo, na sua vida emocional. Você sabe quantos problemas emocionais têm se tornado comuns no mundo em que nós vivemos? Num mundo tão agitado, tão competitivo, tão complexo, estamos sujeitos a uma infinidade de problemas de ordem psicológica, de ordem mental, emocional. Essa revista Mente Feliz, Vida Plena vem para nos ajudar nesse sentido. Aproveite. É um presente nosso para você, oferecido com muito carinho. É verdade que não lhe custa nada, mas custou para ser produzido, para ser impresso, e haverá custo também para ser enviado para você. Mas você não vai pagar nada. Todas essas despesas estão sendo pagas pelos nossos queridos anjos da esperança. São pessoas que de maneira sistemática e voluntária contribuem para que a Novo Tempo possa existir e também preparar esses materiais e enviar gratuitamente para você. Uma palavra de gratidão a todos os nossos anjos da esperança. E nesse mês, inclusive, nós estamos
estimulando você, que é um anjo da esperança, a convidar amigos que você sabe que assistem a Novo Tempo, mas ainda não são anjos da esperança, para que se tornem também. Vamos aumentar esse exército da esperança para que a palavra de Deus cada dia mais possa alcançar novas pessoas. Deus lhe abençoe. Solicite a revista, está aí o nosso WhatsApp, número 12982444449. Salva esse número aí no seu celular, tá bom? E manda mensagem de texto para a gente dizendo: eu quero a revista Esperança, Mente Feliz, Vida Plena. Vamos ouvir música? O Quarteto Arautos do Rei quer cantar e eles vão cantar agora. Ouça, Arautos do Rei, em Jesus amigo temos. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Pode haver um outro amigo tão real em compaixão aos contritos, nosso Mestre dá consolo em oração. Se em dor desfalecemos, há socorro em sua mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. Mas se aqui nos menosprezam, nosso é Deus em oração. Seu amor que sempre acolhe, traz a nós consolação. Em Jesus amigo temos, Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o amigo certo nas horas incertas. Que esse bendito Cristo cada dia mais seja real na sua vida, para que você tenha uma vida com significado, uma vida com propósito e com esperança. Dificuldades existem para quem tem Jesus como amigo ou não. A diferença é que quando Jesus é seu amigo e você é amigo dele, você passa pelo problema certo de que você não está sozinho, porque tem alguém que cuida de você, que ama você e que de alguma maneira, em meio às dificuldades da vida, está lhe conduzindo para que você possa seguir com segurança até a sua vitória completa. Deus lhe abençoe. Nós vamos agora ter um rápido intervalo, mas na volta eu quero dar sequência ao tema da semana passada, inconformados. Sim, de acordo com a palavra de Deus, os filhos de Deus que estão nesse mundo devem viver inconformados. Primeiro com a própria condição espiritual deles e depois com a condição do mundo no qual nós vivemos. E quanto mais inconformados com este mundo, mais conformados com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Fica aí, eu quase já estou aqui começando o sermão, mas primeiro eu tenho um intervalo e eu já volto. Portanto, quando Paulo diz aqui que nós não devemos nos conformar com este mundo, é no sentido de vivermos inconformados com essa realidade de impiedade, de incredulidade, de pecaminosidade
inconformados com a condição de separação, de alienação de Deus. Estou de partida pra Jerusalém. Muito bem, já voltei, estou aqui com você, você está comigo, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, programa A Voz da Profecia. Agora, sinceramente, melhor do que eu estar aqui ou você estar aí, é a certeza de que o nosso Deus está conosco. O Senhor está comigo, Ele está com você, porque essa é a promessa do Pai. Todo aquele que o busca com sinceridade o encontra. Deus tem prazer em que nós o encontremos. Na verdade, é Deus quem encontra a gente, porque a iniciativa para que essa amizade aconteça é sempre de Deus. Quando você se sente inclinado para Deus, acredite, em realidade, mesmo que você não compreenda isso, você só está respondendo a uma iniciativa divina que de alguma maneira está lhe atraindo. É por isso que a gente dá toda a glória ao Senhor, porque é Ele, como diz o apóstolo Paulo, quem realiza em nós, quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Que bom que você está aí, eu estou aqui e o nosso Deus está conosco. E antes da mensagem bíblica, eu preciso lhe oferecer um presente e lhe fazer um convite rapidinho. O presente é este. O Quarteto Arautos do Rei e eu gravamos uma série de estudos da Bíblia que nós chamamos de O Senhor da Vida. Nesse estudo, que é em vídeo, o quarteto e eu nós conversamos a respeito de temas bíblicos e depois o quarteto canta lindas músicas. Esse é um estudo bíblico que você faz com a gente de forma virtual. É só você entrar no site biblia.com.br. Está vendo aí? biblia.com.br. Aí você digita o nome do curso bíblico, que é O Senhor da Vida. E você vai poder assistir a essas nossas reflexões com diferentes temas bíblicos, o Quarteto Arautos do Rei e eu dialogando, e depois você ouve também as músicas maravilhosas do Quarteto Arautos do Rei. Você está convidado para participar com a gente de forma virtual desse estudo bíblico. E o convite, eu até mencionei no programa da semana passada e quero repeti-lo hoje. Eu convidei na semana passada para que você fosse a uma igreja adventista do sétimo dia, que é a Igreja da Novo Tempo. E eu lhe pergunto, você foi à igreja? Teve a experiência de ir, de participar de um culto lá de adoração e de louvor a Deus, de estudo da palavra? Se você foi, parabéns. E continue indo, porque a gente não perde nada quando busca o Senhor, muito pelo contrário. Aliás, até perdemos, mas aquilo que não presta. Deus tira de nós o que é ruim e Deus acrescenta à nossa vida o que é bom. Se você foi à igreja, continue indo. Na verdade, a gente vai à igreja para buscar a Deus. A igreja, como já disse, não é um fim em si mesmo, é apenas um meio. Vá à igreja para adorar ao Senhor. E quem ainda não foi, o convite continua estendido. A igreja adventista normalmente tem os seus cultos aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Nesse site, encontreumaigreja.com.br, você pode descobrir a igreja adventista que está mais próxima de sua casa. Vá nos visitar e eu tenho certeza que você e sua família serão recebidos ali na igreja com muito carinho, tá bem? Presente oferecido e o convite feito. Agora vamos orar para juntos estudarmos a Santa Bíblia. Pai querido, nossa gratidão e louvor, Senhor, porque Tu és maravilhoso. Muito obrigado por essa oportunidade singular de estudar a Tua Palavra com os Teus filhos e nós Te pedimos agora, Senhor, ilumina-nos a todos para que compreendamos a mensagem que Tens para nós neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu comecei a mensagem bíblica da semana passada com o conselho de Paulo, que está aqui na carta aos Romanos, capítulo
12, verso 2. E eu gostaria de começar a mensagem de hoje também com esse mesmo texto. Eu disse carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2. Na minha Bíblia está escrito assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus renove a mente de vocês, que Deus os transforme pela renovação da mente de vocês, para que assim vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu disse na semana passada que o mundo aqui em questão, com o qual nós devemos viver inconformados, não se trata do nosso planeta, o planeta Terra, ou das pessoas que vivem aqui no mundo, até porque nós devemos sim cuidar do nosso planeta, preservá-lo, afinal é a nossa casa. E nós, como cristãos, somos orientados a amar as pessoas, sejam elas quem forem, independentemente de como pensam, como falam, o que fazem. Nosso dever é amar todas as pessoas. Você pode discordar, é claro, delas, mas sempre com respeito, com carinho, com amor e com bondade. Portanto, quando Paulo diz aqui que nós não devemos nos conformar com este mundo, é no sentido de vivermos inconformados com essa realidade de impiedade, de incredulidade, de pecaminosidade, inconformados com a condição de separação, de alienação de Deus. Mas um ponto importante que precisa ser ressaltado: só vive inconformado com esse mundo, com essa realidade presente, quem é transformado por Deus com a renovação da mente. É isso que Paulo está dizendo. Porque, veja, o natural do pecador é conformar-se com o mundo, é viver em acordo com o mundo e viver inconformado ou em desacordo com Deus. Somente pelo encontro transformador com Cristo que nós, pecadores, conseguimos enxergar e compreender nossa real condição espiritual e o estado deplorável da própria humanidade com a qual nós convivemos. Como cristãos, discípulos de Cristo, nós somos desafiados a rejeitar nossa vontade pecaminosa e resistir aos apelos desse mundo que vive em oposição aos princípios e aos valores de Deus. Nós somos chamados a viver os propósitos divinos e não de acordo com os padrões desse mundo no qual nós estamos. Vamos avançar hoje um pouco mais em nosso raciocínio. Eu quero convidar você agora para a primeira carta escrita por Pedro, capítulo 1, e quero ler com você os versos 14, 15 e 16. Se você tem a sua Bíblia aí, gosta de acompanhar no seu próprio livro, então pega aí. Primeira carta escrita por Pedro, já pertinho do livro do Apocalipse. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, leia os versos 14 a 16. Na minha Bíblia está escrito assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro, referindo-se aos cristãos, ele está escrevendo aqui para a igreja, para pessoas que supostamente já são convertidas, pessoas que têm experimentado essa renovação da mente pela obra do Espírito Santo. Pedro diz: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões
que vocês tinham anteriormente quando ainda estavam na ignorância. Filhos obedientes, a resposta fiel do crente ao chamado divino e à ação do Espírito Santo leva à obediência, à completa submissão à vontade de Deus, tendo uma vida semelhante à vida do Senhor Jesus Cristo. Quando você se torna verdadeiramente um cristão, um seguidor de Jesus Cristo, você passa a ter pela fé um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo suficiente para você poder chamar o seu Deus de Pai. Mas você também vive numa submissão, numa atitude de obediência suficiente para dizer: faça-se, Senhor, a tua vontade na minha vida. Compreende bem? Vou repetir a ideia. Se o seu relacionamento com Cristo é real, se você tem, pela fé, essa vida de intimidade, de genuína amizade com o Senhor, você tem uma intimidade que é capaz, que é suficiente para você olhar para Jesus, para Deus e dizer: Senhor, Tu és o meu Pai. Mas esses que têm essa intimidade de chamá-lo de Pai, também devem ter uma submissão suficiente ao ponto de dizer ao Pai o mesmo que Cristo disse quando esteve aqui na terra: Pai, faça-se na minha vida segundo a Tua vontade. Oh, sim! Como é lindo quando nós vivemos esse relacionamento. Sabemos que Ele é o nosso Pai e nós nos submetemos completamente à vontade dEle, porque nós sabemos que esse é um Pai de amor que só quer o nosso bem sempre. Mas voltando aqui às palavras de Paulo, quando ele diz assim, não vivam, aliás, palavras de Pedro, né, no verso que acabei de ler, quando ele diz assim, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. A questão é que os cristãos recém-convertidos, para os quais Pedro aqui primeiramente escreve, a ideia de Pedro é que eles deveriam resistir à tentação de voltar ao antigo estilo de vida, de licenciosidade, a vida anterior na qual eles, a maneira com a qual eles viviam. Aí Pedro diz assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também. E ele prossegue dizendo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Nós fomos criados à imagem de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Você se lembra da declaração lá do Gênesis? Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Está escrito assim que o Senhor disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim está escrito, Deus criou o ser humano à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Lamentavelmente, por causa do pecado, nós perdemos essa semelhança com o nosso Criador. E o objetivo do Evangelho, o propósito do Evangelho, é restaurar a imagem divina no ser humano, para que você e eu, nós sejamos santos como Ele é santo. Veja que aqui Pedro está nos chamando a todos os cristãos para uma vida santa, para uma vida de santidade. John Stott diz, a fé que aceita Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Eu gosto dessa declaração e penso ser muito verdadeira. Veja, a fé que aceita Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Eu posso dizer que a fé que justifica o pecador, a fé que perdoa e salva o pecador, também o transforma, para que esse pecador agora desfrute uma nova vida.
Você compreende isso? Nós somos justificados pela fé, é o que a Bíblia nos ensina. Justificado quer dizer, você é um pecador, mas Deus declara você justo. Quando pela fé você aceita a graça de Cristo e você recebe Jesus como seu Salvador, aquele que morreu em seu lugar, então você é justificado pela fé. Mas veja, essa mesma fé que justifica o pecador, também o transforma para que ele tenha uma vida nova. Eu gosto de dizer que o povo que Deus salva, Ele transforma. Nós somos justificados para sermos santificados. A verdadeira justificação pela fé produz santificação, produz santidade. Mas quanto ao tema da santidade, eu posso lhe afirmar que santidade não é apenas o que Deus espera, ou o que Deus exige do seu povo. Santidade é, acima de tudo, aquilo que o nosso Senhor oferece. Como Deus pode esperar a santidade de pecadores como nós, como eu e você? Nós só iremos decepcionar a Deus se nós buscarmos santidade por nós mesmos. Mas, pastor, você não diz que o desejo de Deus é que nós vivamos uma vida santa? Não é isso que Pedro aqui está nos dizendo? Ele poderia ter sido mais claro do que isso, quando diz assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Ouça bem isso aqui que vou lhe dizer. Santidade não é apenas o que Deus espera do seu povo, mas é acima de tudo aquilo que o Senhor oferece. Deus sabe que esperar a santidade de nós pela nossa própria competência, Ele jamais terá, Ele jamais verá a santidade em nós. Santidade é mais do que aquilo que o Senhor espera, é sobretudo aquilo que Ele oferece. Ande com aquele que é santo e você será santificado. Ande em unidade com o Senhor, em companheirismo com Ele, em intimidade com Ele. E você vai ver que é impossível andar, estar junto, viver em relacionamento com aquele que é santo e não ser santificado pela presença dele na sua vida. É pela contemplação do Senhor que nós somos transformados dia a dia. Na medida em que você anda com Cristo, você é influenciado por Cristo e você se torna parecido com Ele. Você deseja viver em santidade? Esse é um desejo comum a todos os cristãos. Então ande com Cristo e você verá que a presença dele na sua vida vai dia a dia transformá-lo. É verdade que isso é um processo, não acontece da noite para o dia, ninguém se transforma de um pecador num santo de uma hora para outra. A justificação acontece no momento. Quando você confessa e é perdoado, você é encontrado por Deus e o seu coração é convertido ao Senhor. É verdade que essa conversão também pode ser renovada todos os dias, mas normalmente a conversão acontece no momento. A santificação é um processo de toda uma vida. Ande com aquele que é santo e você será gradativamente santificado. E uma grande notícia para você e para mim, para nós todos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6, está escrito assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Paulo diz, eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, quem foi que despertou você para Deus? Foi o próprio Deus. A iniciativa é sempre dele, é ele quem nos atrai para si. Aquele, diz Paulo, que começou a boa obra em vocês, aquele que atraiu vocês, ele está com vocês e ele vai completar essa obra. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é essa grande notícia, de que hoje nós que fomos justificados pela fé e estamos vivendo o processo de santificação, um dia o Deus que começou a obra quando nos justificou está dando sequência a esse processo. Ao nos santificar dia a dia, um dia Ele vai concluir o processo, Ele vai terminar a obra iniciada.
no dia de Cristo Jesus, quando o povo de Deus será glorificado, quando Deus vai tirar de nós essa natureza pecaminosa que está dentro de nós ainda. Um dia, aquele que começou a obra vai concluí-la, e além de tirar o mal que está dentro de nós, o Senhor vai erradicar o mal que está no mundo. Você que hoje vive inconformado com sua natureza pecaminosa e com esse mundo perdido, saiba que um dia essa inconformidade vai acabar, porque Deus vai mudar a sua natureza e Deus vai mudar também a realidade externa. Essa é a grande notícia. Aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Você se lembra que Jesus disse que os seus discípulos estão no mundo, mas não são do mundo? Conhece isso, não é? João, você pode ler lá no Evangelho escrito por João, no capítulo 15, capítulo 17. Mais de uma vez, Jesus diz que nós, seus seguidores, seus discípulos, estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Entenda, mundo aqui não necessariamente em relação ao planeta, como já disse, ou em relação às pessoas com as quais nós convivemos, mas um mundo no sentido das circunstâncias atuais, da atual conjuntura, dessa impiedade, da incredulidade, da depravação, do materialismo, da maldade que há no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, diz Cristo. Com essa declaração do Senhor, com base nessa declaração do Senhor, alguns cristãos gostam de dizer assim: não somos cidadãos da terra, tentando fugir desse planeta. Somos cidadãos do céu, voltando para casa. Eu sei que algumas pessoas que não têm assim um certo entendimento da Bíblia terão dificuldade de compreender essas palavras e vão achar muito esquisitas, mas eu entendo o que muitos irmãos, muitos cristãos querem dizer com essas palavras. Veja, eu disse, muitos cristãos dizem assim: nós não somos cidadãos da terra, tentando fugir desse planeta. Nós somos cidadãos do céu, voltando para casa. Entenda, não da terra, no sentido de não vivermos na impiedade do mundo. Somos cidadãos do céu, no sentido de que nós estamos vivendo aqui, mesmo que ainda estejamos aqui, mas quando você conhece a palavra de Deus e anda nos caminhos do Senhor, mesmo vivendo aqui, nessa realidade presente ainda, nós já estamos procurando colocar nossa vida em harmonia com os princípios e valores do céu. É nesse sentido que nós não somos cidadãos da terra tentando fugir desse planeta, nós somos cidadãos do céu voltando para casa. Eu acho até que nesse caso nós podemos dizer, se bem que aí alguns vão ter mais dificuldade de entender ainda e vão dizer que nós estamos loucos, mas eu acho que nesse caso nós podemos até considerar a possibilidade de nos considerarmos extraterrestres, sim, alienígenas. Jesus não disse que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos com os pés na terra e os olhos no céu. Eu acho que, quem sabe, alguém até já tenha dito assim para você em algum momento: ei, em que mundo você vive? Já ouviu isso? Eu me lembro uma vez, eu era ainda um jovem pastor, morava e trabalhava lá em Brasília, e um dia eu estava com um amigo meu, também um pastor jovem. Nós estávamos conversando com o Senhor, assim, um homem, num dos ministérios lá em Brasília, um homem assim, de uma posição muito elevada num desses ministérios. Eu posso até adiantar, era o Ministério da Educação, e um senhor lá muito assim, graduado e tal. Bom, as circunstâncias cooperaram para que nós conversássemos com ele, e nós fomos conversar,
E aí entramos nessa questão religiosa, até ele mesmo que provocou e nos fez algumas perguntas assim relativas à Bíblia, à nossa fé. E aí eu e meu amigo aproveitamos para falar de Deus para ele. E houve um momento em nossa conversa que ele disse assim para a gente, quando já estávamos um pouco assim mais próximos, mais íntimos, ele disse assim para mim e para o meu amigo, mas afinal de contas, em que mundo vocês vivem? Como que dizendo assim, ei, espera aí, essas coisas que vocês estão dizendo não tem nada a ver. Vocês estão, eu me lembro da expressão dele, ele disse assim, vocês viajam na maionese. Já ouviu essa expressão, não já? Vocês viajam na maionese? Em que mundo vocês vivem? Se alguém falar assim com você, não estranhe não, porque você está no mundo, mas você não é do mundo. Jesus chegou até a dizer assim, olha, se o mundo odiar vocês, saibam que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas eu os escolhi. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Nesse sentido, por isso que eu disse que você que é um cristão pode se considerar um alienígena, um extraterrestre. Muito bem. Uma coisa que um item mais que eu gostaria de compartilhar com você, reforçando essa ideia de que nós estamos no mundo, mas não estamos centrados nessa realidade presente, porque nós esperamos uma realidade futura infinitamente melhor do que essa. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, Paulo diz assim, não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem, ele diz, são temporais, isto é, passageiras, efêmeras, mas as que não se veem são eternas. Veja, nós, filhos de Deus, não colocamos nossa atenção máxima nas coisas que se veem, diz Paulo, mas nas que não se veem. Porque tudo que nós vemos é passageiro, é efêmero. Tudo o que nós vemos nesse mundo está condenado ao fogo, à destruição. Isso é só uma questão de tempo, é o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso Paulo diz, nossa atenção é colocada nas coisas que não se veem. Porque as coisas que não se veem, elas são eternas. É nesse sentido que nós não somos daqui, nessas condições atuais, porque a gente sabe que essa é uma realidade passageira. Os nossos olhos estão pela fé fixos na realidade futura, que será eterna. Nós estamos aguardando o nosso Pai que vem nos buscar. E você me dirá, pastor, eu creio nisso, mas por que ele ainda não veio? Por que ele ainda não veio nos tirar desse mundo caótico e nos levar para a sua eterna e gloriosa presença? Porque ele ainda não veio. Eu posso lhe responder de uma maneira simples e direta, porque a nossa missão aqui ainda não acabou. Você e eu, nós temos uma missão a desempenhar nesse mundo. E a nossa missão é levar as pessoas que ainda estão perdidas nesse mundo ao conhecimento do nosso Pai Celestial. Essa mensagem que chegou para você, que tem transformado sua vida, renovado sua mente, lhe ajudado a ficar inconformado com a natureza pecaminosa, inconformado com os padrões desse mundo perdido, essa mensagem que tem renovado sua mente e que tem lhe dado esperança e a compreensão de que existe uma realidade futura incomparavelmente melhor do que essa realidade é missão sua e minha. Aliás, essa mensagem é missão nossa, compartilhar com o mundo. Eu quero ler aqui mesmo, na primeira carta de Pedro, agora no capítulo 2, verso 9. Ouça o que está escrito. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, isso aqui é chique demais! Você entende o que a palavra de Deus está dizendo? A você que é um cristão convertido,
Você que tem vivido inconformado com o pecado na sua vida e com o pecado que há no mundo, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui a você e a mim é que nós somos uma geração eleita. Nós somos eleitos, escolhidos por Deus. Nós fazemos parte de um sacerdócio real. Você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa de Deus. E é uma mistura de sacerdócio com realeza. É muito chique. E ainda mais, fazemos parte de uma nação santa, isto é, um povo separado, para viver em santidade, conforme é santo nosso Pai Celestial, e ainda mais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Um povo que pertence a Deus, que é de Deus. Oh, isso é demais! Agora veja, qual é a missão? O privilégio é enorme, é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha quanta coisa linda, agora vem a missão. A fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa missão é proclamar ao mundo as virtudes ou as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossa missão é proclamar a bondade de Deus, do Deus que nos tirou do pecado para uma vida de santidade. Por isso que o nosso Pai ainda não veio nos buscar e nos tirar deste mundo e nos levar para a sua casa, porque nós temos essa missão de proclamar a sua mensagem ao mundo. Então, vamos proclamar, vamos pregar, vamos seguir anunciando o Evangelho enquanto nós temos tempo e oportunidade. Os filhos de Deus vivem pela fé nas promessas do Senhor. Eu amo o texto de Hebreus capítulo 11 e sei que muitos que estão me assistindo agora também conhecem. A gente costuma chamar esse texto de a galeria da fé, dos heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, vários homens e mulheres de Deus que viveram no passado são mencionados. E está escrito que eles morreram na fé, especialmente a relação mencionada de homens de Abel até Abraão. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 13 até o verso 16, é dito que esses homens de Deus, eles viveram e morreram seguros nas promessas do Senhor, eles viveram e morreram firmes em sua fé, em sua confiança em Deus. Eu já busco aqui e leio para você. Hebreus capítulo 11, versos 13 a 16. Ouça o que está escrito, começando no verso 13. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Vamos pensar primeiro nesse verso 13 que eu li. Eles todos morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja, eles estavam convencidos da realidade da herança prometida, mas eles não a conquistaram. No caso destes aqui, de Abel até Abraão, não conquistaram nem a Canaã terrestre e nem o reino eterno, mas o texto diz que eles seguiram confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles sabiam, reconheciam que, embora estivessem no mundo, eles não pertenciam a este mundo. Eles tinham objetivos mais grandiosos em vista. Eles percebiam a qualidade transitória das coisas na vida presente. Por isso, firmados nas promessas de Deus, eles seguiam pela fé, olhando para o futuro. E aí no verso 14 está escrito assim: porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Isto é, os que se declaravam estrangeiros e peregrinos na terra, porque eles não consideravam que esse mundo atual, nessas condições atuais, fosse o seu lar.
Eles sabiam que há mais para desfrutar e viver do que o mundo atual tem a oferecer. E agora veja, no verso 15, diz assim: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, ou seja, daquela pátria de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Isto é, se eles tivessem em mente voltar de onde saíram, poderiam ter voltado, mas eles decidiram perseverar. Abraão, por exemplo, não era alguém que retornaria a uma terra de onde o Senhor o havia instruído a sair. E aí o verso 16, que é lindo, diz assim: mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial, porque Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Os filhos de Deus vivem com os olhos fixos em algo melhor do que este mundo tem a oferecer. Por isso, Deus não se envergonha de ser conhecido como Deus deles, porque eles refletem o seu caráter. Então a promessa: Deus lhes preparou uma cidade. Oh, que o Senhor lhe abençoe, que quando o Senhor Jesus Cristo retornar em glória para buscar o seu povo, cumprindo a promessa que Ele fez antes mesmo de passar pela cruz, quando eu disse assim: não se turbe o coração de vocês, ou não fiquem tristes e angustiados. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhes teria dito, eu vou lhes preparar lugar. E quando eu for lhes preparar lugar, voltarei outra vez e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejam vocês também. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, a bendita promessa de Cristo. Eu vou, mas eu voltarei. E eu levarei vocês para que vocês estejam comigo, e nós estaremos juntos para sempre na casa do meu Pai. Deus lhe abençoe. Permaneça firme na sua fé. Se o Espírito Santo tem renovado sua mente, transformado sua vida, então certamente você tem vivido inconformado com o pecado que lhe assedia e com o pecado que há no mundo. Os filhos de Deus vivem inconformados com essa realidade presente. Mas lembre-se, um dia tudo isso vai acabar, porque Deus vai tirar de nós essa maldita natureza pecaminosa e Deus também vai purificar e modificar o nosso ambiente externo. E nós estaremos juntos para sempre com o nosso Senhor. Nós estamos aqui só de passagem. Logo, logo, aquele que começou em nós a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ouça agora a música cantada pelo Quarteto Arautos do Rei. E essa música é boa para os inconformados com essa realidade, porque nós estamos de partida para um novo tempo e para um novo lugar. Ouça agora, Arautos do Rei, Estou de Partida. Estou de partida pra Jerusalém. Aqui não é nem nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também. Então se apresse para partir. Vá abandonando os costumes daqui, vá assimilando as virtudes de lá. Oh, vá se acostumando com o som do louvor, pois a eternidade, esse é o som do amor. Estou de partida pra Jerusalém. Aqui não é nem nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também. Então se apresse para partir. Vá mudando aos poucos o seu jeito de agir, vá incorporando a linguagem do céu. Oh,
dia imitar Jesus, pois no lar eterno só habita a luz. Falta pouco, vamos cantar. Esse dia perto está, perto está, perto está. Quando nossas dores então cessarão, felizes seremos, sim, viveremos, sem lembrança do mal, do mal. Estou de partida pra Jerusalém, aqui não é nem nunca foi o meu lar. Estou de passagem e você também, então se apresse, não demore, não seja lento, muito em breve Cristo virá e iremos partir. Sabe que ouvindo essa música do Quarteto Arautos do Rei, eu me lembro de uma frase, né, que às vezes as pessoas dizem: os incomodados que se retirem. Já ouviu isso? Os incomodados que se retirem. Poderia dizer: os inconformados que se retirem. E olha, um dia nós vamos nos retirar mesmo. É. Por isso que a canção diz que nós estamos de partida. De acordo com a Bíblia, todos os filhos de Deus que creem em Jesus Cristo e o têm como Senhor e Salvador, um dia nós seremos retirados desse mundo, não só no sentido do contexto de impiedade, mas do próprio planeta. Se você confia no Senhor e na sua palavra, é isso que está escrito. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito que Deus nos tirará desse planeta quando Cristo voltar em glória para buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarem, os justos que estiverem vivos forem transformados, então Deus nos levará para a sua eterna presença no seu reino de glória e nós estaremos com o Senhor por 1000 anos. Os inconformados que se retirem, pois a gente vai se retirar por um bom tempo, mas depois, Apocalipse capítulo 21, está escrito que nós voltaremos e Deus estabelecerá aqui a nossa habitação eterna, depois que o Senhor transformar este mundo. Primeiro Ele vai nos transformar, nosso corpo, nosso caráter. Deus vai tirar de nós a natureza pecaminosa e Deus vai tirar também do nosso corpo os efeitos do pecado. E depois dos 1000 anos que nós passarmos fora desse mundo com o Senhor, então Ele nos trará de volta. E nós viveremos aqui na Nova Jerusalém, na presença do Senhor, por toda a eternidade. Nós vamos nos retirar e depois voltaremos, e para sempre estaremos juntos aqui, num novo tempo, numa nova realidade, com o nosso Senhor. Deus lhe abençoe e creia na palavra de Deus. Vamos orar juntos? Pai querido, seja glorificado o teu nome, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos e amarmos Tua palavra e que nós vivamos inconformados com o pecado em nós e fora de nós, mas que estejamos em plena conformidade com Tua boa, agradável e perfeita vontade. Faze, Senhor, esta obra em nossa vida, esse milagre, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Creia! Tudo é possível quando você crê verdadeiramente no Senhor e coloca-se nas mãos dEle. Vamos avançar pela fé, porque aquele que vem, virá e não tardará. Um abraço, Deus te abençoe. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. A gente se vê. Tchau.